Você já ficou paralisado na vida por causa do medo? Quantas oportunidades você já deixou passar por causa dele? Hoje a gente vai falar sobre o medo, como que lidar com esse medo, como a gente agir em determinadas situações. Mas já sabe, antes de começar esse vídeo, sério, deixa esse like, se inscreva aqui, não toma nem 5 segundos, isso ajuda demais. Eu aqui ajudo o canal, ajuda a crescer, a recomendar esse vídeo para as outras pessoas, beleza? Então vamos lá para o nosso papo. Fala pessoal, beleza? Jorge por aqui. E hoje a gente vai falar de um tema muito comum, muito presente na vida de todo mundo. Eu acho que não existe ninguém hoje que vive sem medo, porque o medo ele é um sentimento, uma emoção presente e fisiológica, instintiva que a gente tem. Então pega um exemplo, você está na floresta fazendo uma caminhada e do nada aparece um leão, aparece um urso, automaticamente você é tomado para aquela emoção do medo. Várias cascatas fisiológicas no seu corpo é ativada, seu coração começa a bater mais rápido, sua pupila dilata, você fica mais atento, sua respiração aumenta, fica naquele estado de alerta, de defesa, de se esconder, de correr, enfim, isso é instintivo para sua sobrevivência. Então o medo é extremamente importante na nossa vida e ele sempre vai estar presente, sempre vai estar andando com a gente durante a vida. Mas a diferença é como que a gente vai lidar, como que a gente dosa esse medo. Será que realmente tudo que eu tenho que fazer na vida tem que ter esse medo exacerbado? Então o problema já começa aí. Como que eu entendo uma situação, como que eu lido com ela, como que eu interpreto aquilo. Então você tem que pensar o seguinte, o medo ele serve para nos proteger, primeiro ponto. Em excesso ele vai travar a gente, porque se a gente ficar sempre pensando no pior, sempre no que vai acontecer de pior, a gente não consegue agir. Então no exemplo que eu dei, se eu pensar que se de qualquer forma eu vou ser pego pelo urso, eu não vou nem tentar correr. Ele já vai me pegar mesmo. Olha só, eu já pensei um negócio que nem aconteceu. Eu já catastrofizei uma situação, sendo que ela nem aconteceu e pode nem ser verdade. Então, se eu nem tento correr, é lógico que eu vou ser pego. Então, eu tenho que entender como que está esse pensamento na minha cabeça. Nem sempre aquilo que a gente está pensando vai acontecer. Isso tem muito a ver com expectativas. Então, se eu crio muita expectativa sobre algo, de algo que nem aconteceu, eu posso ficar frustrado no final das contas. Então, a gente tem que saber lidar com esse sentimento, começar a se questionar. Eu acho que o primeiro passo é se questionar. Bom, se eu tenho medo de falar em público, por exemplo, qual que é o pior que pode acontecer? Bom, eu esqueci o meu texto? Eu esquecer a fala, me dá branco, eu gaguejar, beleza, então eu estou racionalizando esse pensamento. Bom, isso vai acontecer de fato? Não necessariamente, né? Eu estou ansiando, né? Eu estou com essa ansiedade, né, de algo que nem aconteceu, eu já estou achando que vai acontecer o pior. Beleza, se acontecer alguma coisa dessa, o que eu posso fazer então? Eu tenho ferramentas para lidar com isso? Bom, se eu esquecer meu texto na hora, se me der branco, como que eu vou lidar com isso? Ah tá, então eu tenho uma colinha aqui, eu consigo acessar tal coisa, eu tenho um slide, eu tenho alguma coisa, eu tenho ferramenta para conseguir lidar com isso. Ah, eu gaguejei, tá, então se acontecer isso, o que eu vou fazer? Bom, eu vou respirar fundo, eu vou tomar uma água, eu vou fazer diferente, eu começo por aqui, eu recomeço. Então é começar a racionalizar os nossos pensamentos. Então se eu já penso sempre que o pior vai acontecer, aí realmente esse medo vai nos travar, não vai deixar a gente agir, e isso realmente não é o melhor caminho. E também a gente tem que pensar que a gente também não tem um controle sobre tudo. Se acontecer alguma coisa, não tem um controle sobre tudo. Não tem como eu querer fazer as coisas totalmente mecanizadas, controladas exatamente milimetricamente do jeito que eu quero. A vida é totalmente imprevisível, dinâmica, cíclica, a gente não tem controle sobre tudo. Então isso já começa a dar um ar de realmente, como que eu vou lidar com esse medo então, né? Será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso fazer do jeito que dá para fazer? Ao invés de sempre pensar no pior, o que pode acontecer? Eu quero contar uma coisa rápida do que aconteceu na minha vida sobre o medo. Eu tinha muito medo de morar na cidade de São Paulo, né, na capital, que eu morava no interior, então não tinha muito acesso, né, àquele mundão, aquela cidade. Eu sempre acompanhava pelos jornais, pela televisão, tudo que acontecia em São Paulo. E sempre era notícia ruim, era sempre assalto, era sempre não sei o quê. Não que não tenha, mas o que ficou na minha cabeça era só que era uma cidade ruim para se morar, que só tinha coisa ruim. E a gente sabe que não é assim. Enfim, eu fui tomado por esse medo. E quando apareceu uma oportunidade para mim ir para São Paulo, automaticamente me instalou aquele medo. Num primeiro momento até me paralisou. Falei, nossa, eu era aquele cara que falava, nossa, eu nunca vou morar em São Paulo.
E foi uma oportunidade que eu recebi na vida muito importante, muito, né, que ia realmente mudar os patamares da minha vida. E se eu tivesse ficado com esse sentimento de medo, realmente eu ia paralisar. Então eu tive que racionalizar o que eu estava pensando, né, sair um pouco da ansiedade que eu estava, de realmente só viver coisa ruim, que só iria acontecer o pior. Então realmente eu decidi encarar esse medo, né? Eu racionalizei a situação e falei, não, vamos ver qual é que é. Eu entendi a oportunidade que eu iria deixar para trás se eu não aceitasse. Então realmente fui para São Paulo, passei alguns anos lá, não aconteceu nada de ruim, enfim, só trouxe coisas novas para mim, experiências, pessoas, situações, enfim, realmente mudou minha vida eu ter ido para São Paulo. Então, pensa na sua vida, quantas oportunidades você deixou passar, ou quantas oportunidades vão vir agora na sua vida, e você precisa agir de forma racional, de forma inteligente, com maturidade emocional para lidar com esse medo. Então começa muito com expectativas, né? Não começa a criar muita coisa, sendo que nem aconteceu, né? Não parar de pensar que sempre vai acontecer o pior. E se acontecer alguma coisa realmente que não está no meu, né, no meu pensamento, na minha bolha ali de pensamento, né, sob o meu controle, eu tenho que saber lidar com isso. Beleza, aconteceu tal coisa. Então como que agora, que ferramenta eu vou usar aqui para lidar com isso? Então a gente tem que começar a sair um pouco desse estado de exacerbação, né? De sempre pensar no pior, porque nem sempre é verdade, geralmente não é. Então como que eu posso lidar melhor com esse medo? Senão realmente a gente fica parado, a gente não consegue aproveitar as oportunidades que a gente tem na vida e é isso que vai fazer a gente expandir, a gente crescer, né? Crescer como pessoa, né? Sobre o nosso autoconhecimento também, porque uma nova oportunidade, uma nova, enfim, qualquer nova oportunidade, qualquer coisa que a gente for fazer diferente na vida, isso é um crescimento, seja para o bom e para o pior, né? Também uma oportunidade que trouxe experiências negativas, aquilo eu entendo como uma experiência positiva, que a gente enxergou algum lado de crescimento, né? Que eu extraí dali que foi ruim? Ah, tá, então aprendi tal coisa, não, então apareceu tal coisa, fechou essa porta, abriu outra, enfim, eu sempre extraio de alguma situação experiências, né? Então é muito isso sobre lidar com experiências. E outra coisa, faça um pensamento, pensa numa coisa que você tem muito medo de fazer. Pensa agora, fecha o olho, pensa, nossa, eu queria muito fazer tal coisa, mas eu tenho muito medo. Agora pensa o seguinte, você conseguindo realizar, conseguindo fazer essa coisa que você tem muito medo, qual que é o sentimento que vem quando você pensa que você realizou ou que você está realizando o que você tem medo? Aposto que o sentimento que vem é muito bom, é o sentimento de satisfação, porque realmente o medo geralmente é aquilo que você quer muito, a gente cria barreiras mentais para não aproveitar essas oportunidades na vida. Então esse medo vem muito desse lugar de sempre pensar que o pior pode acontecer. Lógico, pessoal, existem vários tipos de medos, né? Várias situações, traumas, situações grandes ou pequenas que aconteceram, que vão acontecer, né? Lógico que se for uma coisa muito grave, a gente precisa realmente procurar ajuda profissional, mas eu gosto de trazer esse conteúdo aqui para abrir um pouco a mente, para a gente começar a conversar sobre isso, a ver a vida com outros olhos, né? Eu sempre falo, ver a vida com os olhos da consciência, a gente enxergar um mundo que a gente não enxergava antes. Então esse canal tem muito esse intuito de trazer o autoconhecimento, trazer clareza, trazer a consciência para a gente começar a ver diferente, começar coisas novas, enfim, abrir nossa mente. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então deixa o like, se inscreva no canal, me conta aqui nos comentários qual foi o maior medo que você já passou, ou se realmente como é que você está lidando com esse medo, e que eu vou gostar muito de ouvir e de conversar, de trocar alguma ideia, beleza? É isso aí e até mais.